Boa noite. Estamos ao vivo nessa quarta-feira, voltamos ao horário normal. Como que vocês estão? Hoje na nossa live eu vou falar um pouquinho, até um stories que eu postei essa semana e eu achei bem interessante fazer essa abordagem hoje aqui, trazer também esse tema e ver se alguém também pode opinar, quem for entrar ou quem de repente já trabalha, arremata imóveis de leilão, ou umas dicas também para quem está iniciando, né? Para quem está olhando esse assunto, arrematar imóveis de leilão, né? Essas oportunidades que aparecem aí, que estão aparecendo, é uma grande frequência em todo o país, né? Tanto leilões judiciais como extrajudiciais, né? E desperta, então, o interesse né, de quem ainda não está participando, né? Às vezes está aguardando o momento, ainda tem um pouco de receio, porque não tem tanta confiança, porque também não tem tanto conhecimento nesse tipo nessa possibilidade, nesse tipo de investimento, né? Então, deixa eu já mandar aqui informações para os seguidores. Então, essa informação que a gente tem sobre leilões de imóveis, né? Eu gosto sempre de estar passando informações também para quem ainda não começou a arrematar, né? E quer saber um pouquinho mais, tá na dúvida, né? Arremato ou não, tem interesse, né, em arrematar, mas ainda tem essa preocupação e quer obter mais conhecimento, né? E também troca aí de informação, de experiência para quem já está arrematando imóveis, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que já estão arrematando imóveis, alguns seguidores já estão nesse processo de arrematar imóveis, e eu já vi aqui várias pessoas contando experiências muito bacanas aqui, né? Compartilhando as suas experiências aqui. Porque investir em imóveis de leilão assim os dois lados, né? É uma excelente oportunidade, porém você tem que ficar atento, né? Assim como todo investimento, você tem que ter conhecimento, saber onde você está investindo. E aqui a gente faz então esses alertas, traz essas informações, né? Porque apesar de ser um excelente investimento, você tem que tomar um pouco de conhecimento em alguns fatores, né? Boa noite, Luiz, tudo bem com você? Hoje na nossa live nós vamos falar um pouquinho e compartilhar aí com as pessoas que ainda não estão arrematando imóveis e têm interesse em arrematar imóveis em leilão, trocar experiência com vocês também que atuam, né, que arrematam imóveis de leilão também aí na sua região, trazendo um pouquinho de informação. Para quem tá aqui na live e quer começar a arrematar imóveis de leilão também. O Luiz, eu acho que você já arremata, né? Não sei se o Luiz já tá aqui ou já saiu, mas enfim. Então, aí é uma grande possibilidade, né, de encontrar imóveis que são interessantes. E hoje eu trouxe para a live um tema que eu coloquei nos stories, né? Que muitas pessoas às vezes perguntam, quem ainda não está arrematando imóveis de leilão ou tem dúvida ainda, né? Tá ainda tendo conhecimento e vem me perguntar qual é o melhor imóvel para adquirir, né? Qual a melhor oportunidade, digamos assim, para eu estar sendo efetivo também no lucro, né? Na liquidez também desse imóvel na hora da venda, não demorar para vender, né? Tanto tempo. E eu coloquei ali até uma enquete ali se era melhor apartamento, né? O que vocês achavam, se tinha preferência para apartamento, terreno, casa, imóvel comercial, enfim. Existe uma gama de tipos de imóveis, né? E você pode, quando você vai começar a arrematar imóveis de leilão, né? Você pode, de repente, se especializar em um tipo de imóvel, né? Tem pessoas que especializam, inclusive, em arrematar fazendas, sítios, né? Imóveis rurais também, né? Porque são imóveis mais específicos, né? Pessoas que se especializam nesse tipo de imóvel, né? Para quem está começando, então a gente vai falar um pouquinho
né, sobre qual o melhor imóvel. O tema da live de hoje é qual o melhor imóvel para estar investindo em leilões, né? Qual o melhor tipo? Existe um tipo melhor ou algum que é melhor do que o outro? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema, né? Pela minha experiência também aqui arrematando imóveis para os nossos clientes também, eu como também investidora e arrematante, né? Tudo bom, José? Como que você está? Você fala de onde, José? Nos conte. Se já arremata imóveis de leilão, qual a sua cidade? Se ainda não arremata, se está estudando, né? Ou tem interesse, né? E a nossa live hoje é para falar um pouquinho qual a preferência de vocês. Se prefere arrematar imóveis, né? Residenciais, né, comercial, terreno, casa, né? Existe várias possibilidades. São Paulo capital, nossa, que bacana. São Paulo é uma região excelente, né? Tem muitos imóveis. Hoje, na verdade, tem bastante concorrência. Eu acho que aí na região capital mesmo, né? Eu já estive aí, já inclusive estive no local aí dos imóveis da arrematação aí que eu verifiquei, né? Existem excelentes imóveis também, mas eu verifiquei que tem bastante concorrência, né? Então você tem que pesquisar com leiloeiros que não são tão concorridos assim, né? Não são tipo os maiores leilões que a gente tem, leilões grandes, leiloeiros, né? O Mega Leilões, o Zuckerman, já são bastante conhecidos, já estão ficando conhecidos, né? E aí acaba todo mundo indo para esses leiloeiros, que é mais fácil, não precisa perder tempo para pesquisar. Porém, né, outros tipos de leilão, outros leiloeiros, né, buscar outros leiloeiros. Porém, acaba restringindo, né, porque a grande maioria vai nesse que é mais fácil de pesquisar. Porém, daí a concorrência também é grande, né? Não sei o que você acha, José. Você que é aí de São Paulo. Não sei se você já arrematou o imóvel, costuma arrematar ou ainda está pesquisando. Depois nos conte sobre a sua experiência. Pelo menos foi essa minha experiência que eu tive aí em São Paulo. Tem que buscar leiloeiros que não são tão conhecidos, né? Fazer essa busca por leiloeiros que não são tão conhecidos e aí a concorrência não é tão grande, né? E qual a sua preferência também, né, ao arrematar imóveis de leilão? Apartamento, casa, terreno, sítio. E como eu estava falando aqui, quem está iniciando, né, quem está começando, eu sou aqui de Santa Catarina, eu sou advogada e trabalho prestando assessoria para investidores que querem arrematar imóveis de leilão e também eu mesma arremato como forma de investimento para mim também, né? E dentro do que a gente verifica aqui, que a gente faz as análises, né? Tanto a análise documental, jurídica, quanto a análise também de avaliação dos imóveis. São Paulo está muito acirrado, buscando em outras cidades do interior do estado de São Paulo. É isso mesmo, né? É verdade, né, José? Eu vi isso aí na prática mesmo, né? Já faz até mais de um ano que eu estive lá e eu vi que tem bastante concorrência, né? Então, buscar cidades do interior, né? Existem grandes possibilidades, mas buscar cidades do interior, que você também pode conseguir excelentes oportunidades ali, né? E leiloeiros que não são tão conhecidos, né? Que não é os grandes leiloeiros aí que todo mundo vai nos grandes e aí a concorrência fica realmente forte. Já estão descobrindo muito essa possibilidade de ganhar dinheiro, né? E como eu estava falando aqui sobre imóveis, né? Por onde começar, né? E eu vejo que muitas pessoas ficam na dúvida, né? Eu tenho medo, ou ficam na dúvida. Eu não conheço nada sobre arrematação de imóveis, então você vai ter que obter conhecimento, fazer essas buscas, né? Saber um pouco mais do tipo de investimento. A gente faz análise jurídica, documental, tanto para leilão judicial como extrajudicial, e faz as avaliações também, né? As avaliações de mercado. E dentro da nossa prática, né, a gente compartilha um pouco aqui com vocês. Dentro da prática, né, o que eu percebo, né?
Quem está começando, né, que quer arrematar imóveis de leilão, mas nunca arrematou e tem receio e está começando, né? Muitos estão indo, né, querem comprar imóveis, apartamento, né? E eu até sugiro quem está iniciando realmente e está começando a arrematar imóveis, né? Eu também sugiro que inicie nos leilões extrajudiciais, né, com apartamento. Embora apartamento já comece a ter um pouco mais de concorrência, porque apartamento são mais fáceis, né, de você estar buscando avaliação, né? Se você não tiver um corretor com você, você consegue às vezes descobrir os valores aí de imóveis na região, né, através dos sites que existem de busca de imóveis, de venda de imóveis, né? Tem o Zap Imóveis, Web Imóveis, o Viva Real, né? Você coloca lá o endereço, o imóvel que você aproximado à região, porque lá na descrição do edital tem toda a descrição, né? Endereço, tudo certinho. Tudo bom, Conrado? Boa noite, como você está? Eu falo aqui do estado de Santa Catarina, tá? Eu sou advogada e investidora em imóveis de leilão. Eu presto assessoria para os meus clientes, adquiro imóveis de leilão. E a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência, né, com as pessoas que ainda não arrematam imóveis de leilão e trocar experiência com quem já arremata também, né, trazendo aí essa troca de oportunidades também entre outras pessoas, tá? Conrado, se o Conrado quiser se apresentar, de qual cidade que você fala, se você já arremata imóveis, né, ou tá ainda querendo arrematar imóveis de leilão, tá estudando, né? Você fala um pouquinho da sua experiência também. E como eu tava falando, retornando ao nosso tema, né? Qual o melhor imóvel para ser arrematado? O melhor imóvel é aquele que se enquadra, se encaixa no seu perfil, tá? Não existe assim, existe uma facilidade maior com apartamento, porque quem está iniciando é mais fácil você conseguir localizar, às vezes você consegue localizar um apartamento num próprio prédio onde você tem um outro imóvel a ser rematado, né? Então fica um pouco mais fácil de você fazer essas avaliações, né? Lembrando que imóvel de leilão a gente não consegue dificilmente, né, ter acesso ao interior do apartamento. Esses imóveis, boa parte ou está ocupado ou estão fechados e você não consegue então entrar nesse apartamento para visitá-lo, né? Porém, você pode ter, né, esse parâmetro de verificar valores com imóveis na região ou até mesmo imóveis que estão sendo vendidos ali naquele prédio, naquela mesma, né, mesmo condomínio, pode existir apartamentos e aí você consegue ter um parâmetro, né? Então, para quem está iniciando, e aí, como eu falei, a preferência do imóvel vai do perfil de cada pessoa que quer arrematar, de cada investidor, e no que ele tem mais afinidade e conhecimento, né? Imóveis, né? Imóveis, apartamentos são mais fáceis para quem está iniciando, né? No mundo das arrematações é mais fácil, porque você consegue um parâmetro melhor de imóveis da região, né? Um apartamento fica um pouco mais fácil, você consegue saber, às vezes, no condomínio, quanto que é um condomínio desse apartamento, né? Quais as despesas você vai verificar aí de IPTU. Então, você consegue ter um pouco mais de facilidade aí com apartamentos na hora de estar arrematando os imóveis, né, de leilão. Porém, eu até troquei umas experiências aqui com outro colega, né, e ele vem falando para mim, comentando sobre terrenos, né. Terrenos são uma excelente oportunidade. Primeiro porque terreno geralmente está desocupado, né, não tem nenhum móvel, né, não tem uma casa, não tem uma edificação, então não vai ter ninguém lá, você fácil, né? Você já toma posse desse imóvel, já vai lá ou vende, ou já coloca para venda ou constrói, né? Que você achar de melhor interesse. E tem uma facilidade na avaliação, facilidade ou não, né? A gente estava conversando aqui, porque terrenos, né? Geralmente a avaliação às vezes não pode ser que a avaliação esteja mais para baixo ou mais para cima, né? Mas geralmente as avaliações que foram realizadas, às vezes, ou quando é judicial, por oficial de justiça, né? Não são avaliadas com critério muito apurado, né? E às vezes o valor desse imóvel pode valer até mais do que realmente ele foi avaliado, e aí vale você olhar também a documentação desse imóvel para saber, né,
se tá tudo certo, a documentação. E às vezes você consegue excelentes oportunidades, né? Até eu falei com um nosso colega, ele conseguiu oportunidades, né, de um imóvel que ele conseguiu chegar a 70% de lucro, né, depois da venda, depois que ele arrematou esse imóvel, né, porque o imóvel era um terreno e não foi avaliado de uma forma tão apurada, né, e terreno, depende da localização, ele valoriza muito, né, e ele conseguiu aí, se não me engano, foi 70% de lucro. O José está perguntando como avalia as oportunidades e liquidez de salas comerciais no momento. Boa pergunta, José. Esse é um tema que, na verdade, olha só, José, eu já antes da pandemia, eu já não via muito interessante imóvel comercial. Imóvel comercial a gente tem que avaliar principalmente se ele é um imóvel que tem procura, né? Procura e localização, né? Então, imóveis comerciais eu verifico principalmente se pessoas estão buscando imóveis naquela região para locação, né? Para a gente ter uma média, né? De valor de locação desse imóvel, né? Se ele vai compensar no caso de eu demorar um pouco mais para venda, ou se eu quiser ter uma rentabilidade mensal, né? Locação. Eu vou buscar se pessoas estão buscando imóveis naquela região, né? A liquidez vem saber se é a busca por aquele tipo de imóvel, né? Eu tenho alguns corretores que trabalham com a gente, eles passam algumas informações para a gente, fazem uma avaliação mais apurada quando não é uma região que a gente tem domínio, né? E realmente, no momento, eu não estou indicando sala comercial para os meus clientes, tá, José? Em razão, já tinha um certo receio em sala comercial, né? Tem que ser muito bem avaliado, porque sala comercial já esteve um momento muito bom, né? Hoje, com a pandemia, né? Eu vejo que de toda a situação que aconteceu, muitas pessoas estão migrando, né? Saindo dos seus escritórios, diminuindo os seus escritórios, né? Enfim, com poucas pessoas trabalhando, né? E agora as pessoas estão tudo home office. E esse é um caminho, eu vejo que é um caminho para frente, para o futuro. Então, sala comercial é muito específico. Eu entendo que sala comercial você tem que avaliar muito bem a localização, né? E também se a busca por locação daquele tipo de imóvel, né? Às vezes, eu já vi imóveis, né? Que são... aqui eu tive um cliente que buscou um imóvel até, né? E tem imóveis que já estão sendo arrematados, já são locados, né? Aí é uma oportunidade, e aí é caso a caso, eu entendo. Imóvel que de repente já vai para arrematação e está alocado, de repente você já consegue dar continuidade nessa locação, né? Arrematando esse imóvel, você dá continuidade na locação ali, desde que tenha um bom rendimento, né? E aí ele já está alocado, né? E aí você já tem uma excelente oportunidade porque ele já está alocado. Imóveis que eu já vi, mas aí são valores mais altos, né? Imóveis de banco, né? Onde já está alocado para um banco, uma agência bancária. Então esse imóvel ele já tem uma liquidez boa na hora de estar arrematando. Porém, não são todos os casos, né? Eu a princípio eu avalio muito bem imóvel comercial, hoje principalmente. Tá, José? Existem muitas salas que estão indo a leilão, sala comercial, né? E assim, de repente, você buscar também o tipo de comércio, né? O tipo de atividade, antes de tudo, né? Isso também é interessante. Antes de começar, você tem que saber qual o tipo de atividade que vai poder ser desenvolvida naquela sala comercial, né? O que o condomínio ali permite, o que aquela sala comercial, aquele espaço, ele permite ser utilizado ali também, né? Quanto mais ampla a possibilidade de locação para vários segmentos, né? Fica mais fácil aí você vender ou mesmo locar, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é um ponto também muito importante é verificar quais atividades que podem ser exercidas naquela sala comercial, né? Buscar isso com o administrador, né, daquele condomínio comercial
e saber, então, qual o tipo de atividade que pode ser desenvolvido ali na sala comercial, porque se for muito restrito, vai ser restrito também para você vender, né? Tá certo, José? Eu acho que assim, sala comercial é bem detalhada a avaliação, principalmente para saber a atividade comercial que pode ser exercida, se já existe locação na hora de arrematar, se já está locado, né? Se você pode dar continuidade naquela locação, existe a possibilidade, né? E eu vejo que a locação de salas comerciais, elas começam a ser um pouco restritas, né? Então, eu pondero muito, tá? Tudo bom, Adriano? Como vai? De onde que você fala, Adriano? Eu falo aqui do estado de Santa Catarina, eu sou advogada e também eu presto assessoria para investidores, né, que querem arrematar imóveis de leilão. E sou, né, fico arrematando aqui para mim também, fico nessa atividade também, tá? O Adriano fala de qual cidade? Se você quiser se identificar, falar qual cidade que você é, se você arremata imóveis de leilão, já tentou arrematar, já arrematou, ou se está buscando conhecimento para arrematar imóveis de leilão. São Bernardo, São Paulo. Nossa, tem bastante gente aqui de São Paulo, né? Tem bastante oportunidades aí em São Bernardo, Adriano. Como é que você está verificando aí? Hoje a gente está falando de preferência de imóveis, né, para arrematar. A gente falando, até eu coloquei nos meus stories, né, sobre qual a preferência, se era imóvel residencial, né, casa, apartamento, terreno. Sou arrematante há 8 anos e estou à procura de aperfeiçoamento. Ah, que bacana, bacana. Nossa, legal. Tem uma boa experiência já, né, Adriano? Então, arremata para você faz isso como atividade esporádica, como que você trabalha? Ah, obrigada, Adriano, obrigada pela... Obrigada. A gente troca experiência aqui também, né? Na verdade, o canal é para trazer informação, porque existe muitos imóveis a serem arrematados, né? Não tem essa... Quando eu comecei, as pessoas falavam assim, mas você vai falar para as pessoas como pode arrematar, vou ter, né? Você vai dar dica, mas aí vai ficar ruim para você. Como é que você vai arrematar os imóveis vai diminuir os imóveis que você vai arrematar e dos teus clientes? Gente, eu não tenho capacidade para arrematar todos esses imóveis que existem, né? E nem meus clientes. Então, uma oportunidade está aberta para todos, né? Tem preferência? Olha aqui, ó, uma experiência boa. Fala pra gente, Adriano. Tenho preferência aos comerciais atualmente. Verdade, olha, a gente tá falando exatamente sobre isso. Eu já não acho tão interessante os comerciais, dependendo da localização e o tipo de atividade que pode ser exercida, né? Naquele tipo de sala comercial, enfim. Nos conte um pouquinho mais, Adriano, como que é arrematar imóveis comerciais aí na sua região. Porque aqui na minha região existem muitas salas comerciais para serem locadas, né? E diante da pandemia, enfim. Tudo bom, Aldo? E diante da pandemia, a gente vê a redução, né, de pessoas locando salas comerciais. Nos conte um pouco da sua experiência sobre salas comerciais, né? Se você arremata, até eu estava comentando aqui, arrematar imóveis, né, de leilão, comercial que já esteja alocado é uma boa oportunidade, porque você de repente pode dar quantidade nesse contrato de locação, né? Porém, dependendo da localização e o tipo de sala comercial, né? Eu entendo que você tem que sempre verificar a atividade comercial, né? Que é possível exercer ali naquele local, digamos assim. Tô certa ou tô errada? Fala aí, Adriano. O Adriano tem uma experiência boa. Ele falou que gosta de imóveis comerciais ali. Ana, você acredita que há um número represado de imóveis em função da pandemia? Por exemplo, imóveis da Caixa? Tem. Verdade. Você falou uma verdade. Porque... Tudo bom, André? Como é que vai? Tudo certo? É verdade, José, sabe por quê? É porque existem muitos imóveis, foi prorrogado aí, os imóveis extrajudiciais, né? Os imóveis de alienação fiduciária, né?
Então, esses imóveis, o banco, né, o governo, ele tá dando aí possibilidade, né, tá dando algum prazo, alguns meses em razão da pandemia, né, o banco tá dando, o governo deu essa possibilidade, a Caixa tá repassando, então, dos devedores, né, a possibilidade, então, de pagamento, né, para frente, jogando para frente essas parcelas que estão em atraso, enfim. Então, provavelmente vai existir uma demanda maior, sim, de imóveis da Caixa. Eu acredito que sim, tá? Mas daqui mais uns 3, 4 meses ainda para frente, tá? Já foi adiado algumas vezes, né? Eu tenho pessoas aqui que falam para mim e a gente também avalia os imóveis da Caixa, né? Eles não têm, às vezes, tanto desconto como os outros tipos de outros imóveis, né? Os imóveis da Caixa, mas tem excelentes oportunidades também. Mas ele está um pouco restrito, tá? Os imóveis da Caixa, provavelmente daqui a alguns 3, 4 meses pode vir bastante imóveis aí que as pessoas vão acabar não conseguindo, né? Embora o governo esteja dando um prazo aí para essas parcelas em atraso, né? Muitos não vão conseguir efetivamente, né? Infelizmente, não vão conseguir quitar essas dívidas, né? E uma hora esses imóveis vão ter que ir a leilão daí, com certeza. Eu não sei se o Adriano tá aí, mas se o Adriano quiser compartilhar, eu achei bem interessante, quiser compartilhar a experiência de imóvel comercial aí na sua região. Tudo bom, Eric? Como é que você está? Até nós conversamos essa semana, o Eric, tudo certo? O Eric, você é de qual cidade mesmo? Eu acabei falando com você e eu não sei de qual cidade que você fala. Ana, vamos ver o que a Adriana está falando aqui dos imóveis comerciais. Ana, quanto aos comerciais, tive uma oportunidade de arrematar apenas um salão na cidade de Santos. Gostei porque vendi rapidamente e por essa situação que gostei e estou preferindo mais. Ah, entendi. Gente, eu acho que assim, eu entendo que quem já quem já arremata mais tempo, né, consegue ter um pouco de domínio aí, de estar também arrematando imóveis com umas oportunidades boas, né? O Eric, Teodoro Sampaio, São Paulo. Ah, ok. Tem bastante gente daqui de São Paulo, né? Bem interessante isso, viu, Adriano? Eu entendo assim, ó, imóvel comercial, você tem que avaliar quem ainda, né? Às vezes tem uma oportunidade excelente que você já viu, alguém já falou que aquele imóvel pode ser bem vendido, né? Repassado com bom lucro. Porém, eu entendo assim, ó, imóvel comercial você tem que verificar a localização dele, né? Saber então a atividade comercial que pode ser exercida naquele tipo de imóvel, né? Se ele não fica restrito a um tipo de imóvel, ou se ele já está locado, né? Se esse imóvel já foi locado, de repente você está arrematando esse imóvel já está locado, você pode dar quantidade na locação, fica mais fácil também, né? Para você verificar se já está locado, qual é o valor a média de mercado ali na região, né? Então, eu entendo que é essa a demanda do imóvel comercial. Porém, né, eu não sou tão, assim, em busca de imóveis comerciais se eles estão desocupados, né? Se é um imóvel que está desocupado, você tem que verificar se existe muitos imóveis naquele mesmo condomínio, se é um imóvel que está num condomínio, né, de comercial, digamos assim, ou se é numa avenida. Eu acho que, assim, imóveis em avenida até é mais interessante, né, porque tem... Depende, né? Vamos ver aí como é que vai andando assim a pandemia, como é que vai acontecendo. Porém, imóveis que ficam na avenida, eu acho que é até mais interessante, né? De venda, enfim, essa possibilidade. E aí, falando então, para quem vai começar a arrematar imóveis de leilão, né? Eu sugiro arrematar apartamento para que a pessoa não tenha experiência, fica mais fácil, né? Ela entrar aí em leilões, né, extrajudiciais também, né, e fica mais fácil dela pesquisar imóveis aí no Zap Imóveis, no Viva Real, né, no Web Imóveis também, para descobrir qual que é o imóvel que tá naquela região ou no mesmo prédio, fica mais fácil para comparar. Porém, né, até a gente tinha trocado experiência, o Eric inclusive nos contou algumas experiências também.
e eu também compartilho as minhas, né? Porém, imóveis aí residenciais, né? Também são bastante interessantes, casa, terrenos, até os terrenos, eu entendo que os terrenos são bastante interessantes, né? Porque primeiro que eles não são ocupados, né? Um terreno que está desocupado, que não tem, que é só o terreno, é só o lote, né? Ele já está desocupado, né? Fica mais fácil aí e você já coloca direto para venda, não tem desocupação, não tem processo de desocupação, não tem. Só que você vai ter que ter um corretor ou um domínio aí dos imóveis do lote naquela região, né? Lote em condomínio é excelente, né? Casa em condomínio, eu vejo assim, ó, casa em condomínio residencial, excelente, né? Porque tem segurança, já é um imóvel que ele é mais cuidado, geralmente é um imóvel mais cuidado, que é para manter o padrão, né, daquele tipo de condomínio. Então, casa em condomínio eu acho excelente também, tá? Deixa eu ver o que o Adriano falou aqui. Os residenciais, principalmente, apartamento aqui em São Paulo está muito concorrido. Sim, em São Paulo é bem concorrido, né? Eu já estive aí em São Paulo com algumas oportunidades e realmente eu verifiquei que está bem concorrido. Tem que buscar leiloeiros que não são tão conhecidos também na região, né? Apesar que consegui um apartamento, Júlio, eu consegui um apartamento, no entanto, caí em situação de dívida de condomínio a qual tive... Ai, Adriano. Por isso é importante... isso aí, Adriano. Ih, olha aí, ó. Tem que cuidar, tá? Existem excelentes oportunidades, né, Adriano? Mas se você não tiver um pouquinho mais de conhecimento e cuidado, né? Porque até é interessante colocar aí que muitas pessoas acham assim, a lei determina, então, que quando você vai arrematar um imóvel de leilão, né? Estava arrematando o imóvel de leilão, as dívidas, né, elas, que existem de condomínio, se tiver de IPTU, elas subrogam-se, então, no valor da arrematação, tá? A regra é essa. Então, é como se estivesse arrematando, então eu não vou ter nenhum outro custo, né, com esse imóvel aí de dívida de condomínio, enfim, dívida de IPTU. Porém, existe aí, se o edital vier dizendo ao contrário, que você vai ser responsável por essa dívida, né, e às vezes a dívida não tá tão clara ali e você vai ter que buscar, né, essa informação. Então, se o edital deixou claro para você que as dívidas são subrogadas no valor do imóvel que foi arrematado, ok, né? Mas existem algumas situações aí que tem que cuidar, porque às vezes não foi mencionado no edital, né? A dívida de condomínio diante do que existia, né? O imóvel foi para leilão e não cobriu totalmente, às vezes, a dívida do condomínio, né? Isso eu falo também da alienação fiduciária, tá, gente? Tem que cuidar, tá? Eu vou abordar mais esses temas aí, porque as pessoas acham que é muito simples, mas não é, né? Então, algumas situações, eu não sei se você, o Adriano, eu não sei se você advoga também, não, mas enfim, talvez você não é da área, então às vezes alguma situaçãozinha você tem que aperfeiçoar melhor, olhando completamente o edital, né? Lendo completamente o edital, não deixando passar nada. Edital e matrícula do imóvel. Sempre falo, obrigatório, edital e matrícula do imóvel, tá? E voltando aqui de novo à preferência, né, dos imóveis, que é bem interessante que vocês saibam, né? Então, a preferência para o imóvel vai depender do que você já tem de experiência, se você já arremata imóveis de leilão, né? Do que é o perfil para você, né? Às vezes você está numa região que você conhece muito bem os terrenos, região de sítio, né? Sítio, fazenda, então, claro que exige um poder econômico um pouco maior, né? Mas fazenda é um tipo de leilão específico, não tem tanta concorrência, né? Porque também é um valor maior também. Mas existe para todos os tipos e todos os gostos, eu digo, e de repente você vai iniciar, vai depender do que você preferir, o que você tiver mais domínio, né? Terrenos são bons, imóveis, apartamento também, que é facilitado para quem está iniciando, né? Mas para quem quer sair do geral, né, é interessante buscar outros tipos de imóveis, tá? Porém, o cuidado é casa.
né? Casa, terreno com casa. Eu acho que esse é o maior cuidado quem for arrematar imóveis, né? A gente vê aqui algumas situações, tá? Teve gente que achou que ia arrematar um imóvel, que era uma casa, era excelente, foi avaliado, né? E avaliação, né? Verificar quem que avaliou aquele imóvel. Porque quem avalia o imóvel, né? Os judiciais é o que é? É o oficial de justiça e o perito avaliador, né? São esses dois geralmente que avaliam. O oficial de justiça tende a não avaliar de forma efetiva, assim, com tanta critério, né? Ele avalia o que está na região, mas ele não avalia critérios de qualificação daquele tipo de imóvel, se ele é um imóvel antigo, se ele tem rachadura, se tem algum defeito, isso não é avaliado, né? Se for um oficial de justiça. Nos leilões extrajudiciais também tem que cuidar, porque alguns, eles trazem a avaliação do banco que foi feita quando a pessoa adquiriu, tá lá a avaliação daquele tipo de imóvel, onde vai colocar, né, a estrutura, o tempo, enfim, o tempo também você consegue olhar na matrícula do imóvel. Porém, quando ele não tem essa avaliação, né, os extrajudiciais quando não tem avaliação, ou os judiciais, quando a avaliação foi feita só pelo oficial de justiça, vá atrás aprofundar a avaliação daquele imóvel, né? Ou coloque ele bem desvalorizado, porque eu já vi pessoas que arremataram imóveis, né, com casa, terreno com casa, né? Embora às vezes em região central, eles tiveram problemas então com relação à própria estrutura da casa, né? A estrutura da casa era péssima, a pessoa teve que gastar horrores para reformar e colocar para venda, porque senão ninguém queria arrematar aquele imóvel, vender, ninguém queria comprar aquele imóvel depois, né? Por causa da estrutura da casa, que estava toda comprometida, né? E aí acabou sendo uma dor de cabeça nessa situação. Então, o meu alerta é que casa que não está dentro de um condomínio residencial de casas, né? Isso é um alerta e tem que tomar bastante cuidado, né? Porque as casas em condomínio, geralmente, elas têm uma padronização, né? Elas têm um cuidado maior, se exige um cuidado maior, né? Com essas casas, tá? Então, eu penso, né, que esse tipo de imóvel é um pouco mais arriscado para quem está iniciando e para quem quer arrematar dessa forma tem que tomar maior cuidado. Tá certo? Tudo bom, Bibi? Como é que você tá? E eu acho que é isso, assim, ó, começar com imóveis que, para quem não arremata ainda, né, a gente fala para começar com imóveis residenciais, apartamento. Existem excelentes oportunidades aí com terrenos, né, terrenos, casas em condomínios, eu penso que também são excelentes oportunidades, né. E com relação à casa, né, que não estejam dentro de um condomínio, eu tenho um pouco de critério, né, um critério muito maior e falo para vocês, se não tiver certeza, então tem que buscar realmente um corretor avaliador, digamos assim, que possa pelo menos dar um parâmetro um pouco maior e você saber, né, como é que tá, porque você não consegue ver a casa por dentro, né. Então pode ser um elefante branco, né? E imóveis comerciais também, eu entendo que imóvel comercial, o Adriano teve uma experiência boa, né? Então são situações, né? E como todo investimento, né? Eu sempre costumo falar que como todo investimento tem o ônus e o bônus, né? Tem a possibilidade daquele tipo de imóvel ser excelente, né? Ser um bom imóvel, porém você vai ter que buscar aí essas informações, né? Saber com o avaliador, saber como é que tá o imóvel, né? A documentação, isso aí, o José Casa, ver a documentação do registro na matrícula. Isso, exatamente. Saber se naquele terreno, né? Primeira coisa, saber se naquele terreno, né? Às vezes conferir, por isso que eu falo sempre, conferir o edital com a matrícula do imóvel e se conseguir até com o laudo de avaliação, se for judicial, né? Conferir, fazer a conferência dos três, se os três estão alinhados, né? Se aquela matrícula lá, ela diz que está indo a um imóvel a leilão, mas é um imóvel a leilão terreno, de repente, terreno com uma casa, chegou lá na matrícula do imóvel, a casa não está averbada, depois você vai ter que averbar essa casa, vai ter que ter trabalho, vai ter gastos, né? Vai ter custos
para averbar aquele imóvel, né? E se conseguir ainda averbar aquele imóvel na matrícula do imóvel. E depois para a venda é uma dificuldade, você vai ter que desvalorizar para vender esse tipo de imóvel. E realmente, José, a casa, a documentação da matrícula, né? Olhar a matrícula e o edital para ver se os dois são conexos, tá? O judicial, inclusive, o que acontece é cuidado, né? Para saber se esse imóvel aí ele está averbado na matrícula do imóvel, a casa, o terreno, né, um sobrado, para saber também se a avaliação ela corresponde, né? Porque às vezes isso é um detalhe, principalmente no judicial, tá? Eu não sei se o Eric tá aí, o Eric trabalha no judicial também. Né, no judicial, geralmente o cuidado é olhar essa avaliação também, para saber se o oficial, o avaliador, ou se quando é um perito nomeado fica mais fácil, né? Então tem mais cuidado. Porém, quanto é oficial avaliador, saber se ele avaliou o terreno e a casa junto, se o valor que está lá do imóvel, ele compreende a casa e o terreno, para que não vá haver nenhuma discussão judicial depois, questionando o preço vil, porque só foi a leilão o terreno e a casa não, ou não foi avaliado, né? E saber se na matrícula do imóvel nesse terreno tá essa casa, né? Porque se não tiver uma casa, ou que seja, né, um galpão, que seja um sobrado, se não tiver, depois da arrematação você vai ter toda essa regularização desse imóvel, né? E os custos desse imóvel. Então, às vezes, compensa até avaliar aí na prefeitura, onde esse imóvel está localizado, né? Para saber se isso é viável ou não antes de arrematar. Né? Tem que tomar esse cuidado. Demanda tempo? Demanda. Eu acho que quem tá aqui sabe que demanda, né? Quem já arremata imóveis de leilão sabe que demanda realmente bastante tempo, né? E cuidado, né? E mais, porém, né? Porém, o lucro é muito interessante, gente. A gente pode tornar isso, na verdade, uma atividade nossa, né? Uma atividade que você vai tendo lucro, né? Além de rentabilizar o seu dinheiro, você pode tornar uma atividade que você só trabalha com isso, né? Eu penso, né, que seja uma excelente oportunidade. Porém, demanda tempo, demanda cuidado com documentação. Como o Adriano falou ali, que ele acabou verificando que aquele imóvel ele tinha dívidas de condomínio, né? E eu já vi gente, né? Algumas situações, gente arrematando o imóvel, né? Porque o imóvel ele estava avaliado e era muito interessante, era bem localizado, só que não foi verificado. Inclusive tem alguns editais, e aí não é todos iguais, não são todos iguais, né? Alguns editais eles deixam específico que quem vai estar adquirindo, arrematando aquele imóvel vai ter as dívidas que vai ficar em cargo do arrematante. Fica bem claro, né? Você já vai sabendo daquele custo, né? Planeja aquele custo, né? Porém, né, tem algumas situações em que ou às vezes até a pessoa não lê o edital de forma completa, né? E fica lá, cara, eu já teve uns que é um absurdo, assim, sabe? De arrematar o imóvel, tá lá escrito que o imóvel vai ser arrematado com as dívidas do condomínio, mas as dívidas do condomínio ultrapassam o valor do imóvel, né? A dívida do condomínio, o imóvel vai a 200, a dívida do condomínio, sei lá, tá 250. E daí a diferença, né? Se lá no edital não tiver de forma expressa que aquele imóvel vai ter que ser arrematado e pagar aquela dívida, pode você ainda ter que pagar, então, a diferença aí do que não cobriu com o valor da arrematação, né? E daí, de repente, não vale mais a pena, porque extrapola, o valor fica alto, né? O valor fica mais alto e na hora da venda você não consegue repassar esse valor. Então, daí tem todo um trabalho e não consegue obter lucro, né? E outra situação também que a gente fala é da alienação fiduciária, também nos leilões judiciais, né? Quando é uma dívida que não é da alienação fiduciária, o imóvel está indo a leilão. Então, tome cuidado também, né? Nessa situação. E hoje, então, a gente falando um pouquinho da preferência de imóveis comercial ou imóvel terreno, né? Que a gente falou aqui. Então, apartamento, terreno, casa, comercial, né? Sobre as preferências. E a gente sabe que a preferência vai depender do que você tem domínio,
Mas lembrando que eu tenho bastante preocupação com casa em terreno, né? Principalmente se não estiver dentro de um condomínio residencial a casa, né? Porque aí você já sabe observar o padrão das casas naquele condomínio e realmente é bastante arriscado, né? Esse tipo de imóvel, tá? Então a gente vai, não sei se vocês têm mais alguma observação a fazer e eu quiser colocar algum tema aqui que a gente pode falar na próxima live também, abordar, né? O Adriano também. Eu não sei se foi o Adriano, eu acho que, deixa eu ver se o Adriano tá aqui. Eu acho que tá aqui ainda, né, Adriano? Adriano, foi você que falou aí falou comigo sobre possibilidade de fraude em leilão? Fraude não, mas tipo, uma preferência dos leiloeiros, eu acho que foi você que falou, né? A gente pode fazer uma live sobre isso, tá? Para não ficar muito extensa a live de hoje, a gente pode falar sobre esse tipo de situação, se existe ou não, né? Eu acho bastante interessante a gente, quem arremata imóveis, né, de leilão ou está começando a arrematar, essa troca de experiência eu acho muito importante, né? Porque às vezes algo que você viu e eu não vi, e enfim, né, uma informação que eu tenho e você não tem, e ninguém, eu acho que foi você, legal, vamos falar outro dia, o Adriano. Vamos falar sobre isso, buscar pessoas, eu vou fazer uma chamada maior na live, né? Para as pessoas estarem trazendo essas experiências, né? Eu particularmente, eu creio que não exista preferência, né? Eu creio que não exista porque hoje a maioria dos leilões elas são online, então todas as informações estão disponíveis, você não é obrigado a ficar, né, vinculado a informação do leiloeiro. Porém, sim, pode existir. Inclusive, eu mesmo, quando você começa a arrematar com um determinado leiloeiro, ele já manda de forma bem antecipada o tipo, né, o tipo de leilão, já manda edital, já manda tudo para você de forma antecipada, né? Então, você se antecipa aí de saber as informações do leilão, porque ele vê que você é uma pessoa que já arrematou, que você tem interesse, né, em arrematações, então ele já manda isso de forma antecipada. Porém, assim, pode existir, não posso dizer, mas aí o edital, a documentação, geralmente ela está disponível ali online, né? Então você não precisa ficar preso às informações do leiloeiro, né? Se ele quer, às vezes, desvalorizar aquele imóvel para os outros interessados, para fazer um privilégio em alguém que ele tem específico, né? É possível, né? Mas você não precisa ficar só atento a esse critério. Antigamente, eu vou falar que era possível sim, tá? Eu digo assim, eu já trabalhei com alguns imóveis, na verdade, um imóvel, na verdade, era de família, até que foi leilão, enfim. E eu descobri muitas coisas ali quando não era online, né? Quando os leilões não eram online, era possível sim esse tipo de preferência, tá? Existia e bastante, tá? Inclusive assim, de omissões, bem situações bem complicadas mesmo, em que os leiloeiros davam preferência ou às vezes até camuflavam o primeiro leilão, né? Nem faziam que existia, não existia, nem abriam, na verdade eles nem abriam a arrematação. Eu já peguei isso, não abriam a primeiro leilão, que é obrigatório abrir o primeiro leilão, daí se não tiver licitantes, vai para o segundo, né? Eu já vi, na época, quando não era online, né? Eu já vi situação, então, em que o leiloeiro simulava que foi aberto o primeiro leilão e não foi aberto, para que fosse o segundo leilão e poucas pessoas soubessem também e beneficiar um ou outro preferencialmente, né? Já vi nesse sentido. Hoje, atualmente, eu entendo que não é tão fácil assim dar preferência a um determinado arrematante, digamos, algum determinado interessado, né? Não é tão fácil assim porque está disponível ali, né? O lote está disponível, você buscar a documentação no cartório, se ele não tiver, né? No registro de imóveis, ver atualizado, enfim. Então eu acho um pouco mais difícil, sabe, Adriano? Porém, né, essa possibilidade nunca é descartada.
Porém, você pode dar o arremate se você vê que é interessante, né? E você pode disputar esse imóvel, sim, tá? Então, gente, eu vou me despedir de vocês para não prolongar muito essa live. Então, se vocês quiserem trazer algum outro tema que a gente possa estar divulgando aqui, eu até vou trazer esse tema novamente, tá, Adriano? Sobre para trocar experiência com outras pessoas também, né, que arrematam imóveis de leilão e se elas verificaram já essa situação, né? A anulação de leilão por não notificação pertinentes, como ter certeza que foram feitas, não seriam responsáveis do leiloeiro? Qual a tua opinião? Nós vamos, olha, vamos fazer o seguinte, ô José, esse é um tema bem interessante e ele é um tema bem extenso, tá? E nós vamos trazer então esse tema, eu até depois eu vou anotar, vou tirar um print aqui da tela, deixa eu ver, não sei se eu consigo tirar o print, hein? Tomara que deu, tirei um print aqui da tela para fazer essa abordagem, tá? A gente pode falar assim, você diz da extrajudicial, né, José? Porque você está falando de notificação extrajudicial, né? Não, o leiloeiro não tem responsabilidade. Não é obrigação do leiloeiro. Não é obrigação do leiloeiro, gente, tá? Mas já vou antecipar, mas eu vou trazer esse tema aqui numa outra live. Ô, José, não é obrigação do leiloeiro ele trazer e fazer as notificações, tá? Nem judicial, nem extrajudicial. Não é responsabilidade, tá? No extrajudicial, isso aí é uma responsabilidade do banco, né? E no judicial, daí é a tramitação judicial. Não é responsabilidade do leiloeiro, tá? Os leiloeiros, alguns leiloeiros são mais diligentes, eu falo assim, né? E eu acho que todos deveriam adotar essa medida, mas como não é obrigatório, nem todos adotam, né? As medidas de certificação, de intimação, de notificação, né? Para que não haja nenhuma dúvida e aí o leilão não tem perigo para quem está arrematando, né? Esse imóvel ser anulado. Tá bom? Mas eu vou trazer, eu falei só um pouquinho, mas eu vou trazer o tema aí de novo para a gente falar um pouquinho. Que é um tema bem interessante esse da anulação, tá? Por falta de notificação. Tá bom, José? Eu vou encerrar aqui para não ficar muito extensa também a live, tá? Eu agradeço vocês, a participação de vocês. Se mais alguém quiser trocar alguma experiência, colocar aí sua opinião sobre preferência de imóveis, né? Imóveis, pra gente não fugir tanto do tema da nossa live, né? Que é preferência sobre imóveis, né? Imóveis, terreno, arrematar o quê? Apartamento, arrematar terreno, arrematar casa, tá bom? Importante ter claro o caminho para checagem, talvez tenha isso, legal, sim, com certeza, tá? Até assim, eu tô organizando um curso, né, que a gente tá preparando com bastante conteúdo, que fala sobre essa situação aí das notificações, tá? É bem importante para você não correr o risco desse imóvel, né, daí acabar anulando a arrematação, você perdeu tempo, né, com aquele imóvel. É bem interessante, sim. A gente vai fazer uma abordagem desse tema, tá bom? Depois, se você quiser especificar mais alguma coisa e mandar ali em inbox, a gente tenta trazer o mais específico possível, tá? Você fala tanto judicial quanto extrajudicial ou extrajudicial que você tem mais dúvida? Eu não sei com que você trabalha, se é judicial ou extrajudicial, é os dois. Que são duas temáticas diferentes, tá? O leilão judicial tem um procedimento e o leilão extrajudicial é outro procedimento. Então, por isso que eu perguntei aqui qual que você acha que você tem mais dúvida, né? Se é no extrajudicial. Tá bom? Então, eu agradeço vocês pela troca. Tá? Obrigada, José. Obrigada mesmo, tá? Gratidão a todos que estão aqui, tá? Pela troca de experiência, os dois, beleza, eu trago assim. Quem sabe a gente traz até em lives separadas, se a gente conseguir, ou faz na mesma live, só para não confundir a cabeça, né, das pessoas. Mas são dois pontos muito importantes, tá?
Eu agradeço então a oportunidade de vocês estarem compartilhando, a gente trocando ideia aqui, né, também. Quiser falar um pouquinho também, eu vou trazer alguns temas para chamar o pessoal para a live e também trocar experiência, tá? E também trazer o povo que ainda tá com medo de arrematar, né? E tá perdendo de trocar experiência aqui com nós, arrematantes, né? Vocês que estão aqui trazendo essas experiências aqui sobre arrematação de imóveis, né? Ok? Eu aguardo vocês na próxima live. Se vocês quiserem sugerir tema, a gente já tem um tema bacana aqui também para falar, que foi o que o José nos questionou aqui, tá? E a gente vai trazer para a próxima live para não se estender por tanto tempo, tá? Um forte abraço para todos vocês, né? Uma excelente noite e até a próxima semana com uma nova live. Quem quiser compartilhar e também tirar alguma dúvida, né? Eu espero vocês e agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Se quiserem fazer mais alguma outra colocação, tá bom? José, obrigada pela presença. O Eric, o Adriano. Viu, Adriano, também se quiser sugerir alguma coisa, a gente vai trazer algumas informações também mais pra frente. Na verdade, eu já coloco algumas coisas aqui nos temas, mas a gente vai repetindo aqui, tá bom? Se eu não falei, eu falo de novo, a gente aborda o tema de uma forma diferente também, tá? Muito obrigada, Adriano. Obrigada também, tá? Agradeço a todos vocês, tá bom? E vamos trocar experiência, né? Porque quanto mais experiência e quanto mais informações eu obtiver sobre o assunto, né? Mais eu consigo ter segurança e ter o lucro, né? Porque efetivamente todo mundo quer arrematar imóveis de leilão para que eu obtenha o lucro de forma rápida, né? Consiga comprar, não ter problema nenhum, não vir com dívidas também que eu tenho que pagar. E eu consigo então arrematar esse imóvel, né? E ter um lucro rápido, né? É isso que a gente espera desse tipo de investimento. Uma excelente noite para vocês, um forte abraço, tá? E até a próxima live que a gente vai ter, tá bom? Um abraço para todos aí, então.